Vamos seguir falando então de segurança pública, que é também nossa prioridade aqui no Linha de Frente. O combate ao crime organizado no Rio foi tema de discussão entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. O debate acontece em meio ao julgamento no Supremo sobre a chamada ADPF das favelas, que discute a letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. Participaram da reunião o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin, que é relator dessa ADPF, além do diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. De acordo com informações divulgadas pelo STF, a reunião serviu para colher informações sobre a segurança pública do Rio e vai auxiliar os ministros na decisão final no processo. Ontem, Barroso chamou de balela as críticas do governador do Rio, Cláudio Castro, à ADPF das favelas. Vamos ouvir também. É uma balela difundida erradamente por um governador que não tem conseguido enfrentar a segurança pública. Se decidiu na ADPF, e que nós vamos revisitar agora na volta do Carnaval, é que a polícia não pode entrar no morro atirando a esmo e matando as pessoas, matando gente inocente. Portanto, é completamente diferente você proibir o policiamento de você dizer que você não pode ter diariamente crianças mortas por troca de tiros irresponsáveis em comunidades pobres. Acho que vai ter uma discussão boa a respeito dessa fala agora aqui no Linha de Frente, na mesa do Linha de Frente. Vou começar com você, Eliana, porque desse ponto, do final dessa fala do Barroso, a questão discutida nessa ação, na ADPF das favelas, segundo ele, não é proibir a polícia de realizar operações nas favelas, nas comunidades do Rio. É evitar que haja abusos e excesso de mortes de inocentes nessas operações. Repetindo a fala de Barroso. Obrigada. Repetindo a fala de Barroso também, ele mora em Brasília, e não enfrenta, né, a guerra civil no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de guerra civil, nós estamos falando de inúmeras mortes, inclusive de policiais militares, e sim, há algum tempo atrás houve uma proibição de subida aos morros, e além da subida aos morros, deveriam ser essas operações antecipadamente, né, noticiadas, eu não sei qual a intenção, talvez com o fracasso da própria operação, no sentido de combate ao crime, porque lá nós não estamos falando de crimes de furto, de roubo, nós estamos falando de tráfico pesado de drogas, nós estamos falando de, além de tráfico pesado de drogas, roubos de cargas significativos, nós estamos falando de tráfico de armas, né? E quem já não viu todos aqueles milicianos, bandidos, que milicianos também estão lá soltando, né, o terror, armados no morro, fazendo disso um terror na vida das pessoas honestas. Então, eu acho muito simples a gente falar em balela, eu acho muito simples a gente falar que não estão proibidas as operações, porque estão proibidas as operações. De outro lado, bom, acho que tocaram... Alerta da Defesa Civil. O alerta da Defesa Civil. De outro lado, acho fundamental também, né, que a gente pare de romantizar o crime e realmente os enfrente de forma direta, de forma inteligente, com inteligência. Inteligência que eu digo, inteligência policial, inteligência governamental para isso. Mas não vejo em que momento o Supremo possa resolver ou discutir com as polícias qual é a melhor forma de enfrentar o crime organizado. Eu acho que essa discussão deveria ser com o Congresso Nacional. Eu acho que essa discussão tem que ser enfrentada definitivamente pelos nossos legisladores. Vamos lá, Thaís. A arguição de precedente fundamental da nossa Constituição é uma ferramenta jurídica que justamente vai discutir moradia, segurança, direitos humanos, direito da criança e do adolescente, todos esses direitos que são ceifados da vida das pessoas que moram em comunidade no nosso país. Então, falar sobre a importância de combater o crime organizado é muito bonito se a gente lembrar que crime organizado não acontece só na favela, né? Crime organizado também é lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro essa que uma rede política apoia no nosso país. Então, falar sobre o combate de crime organizado não deveria ser diretamente ligado à vida das pessoas da favela. Então, o que essa ADPF discute é justamente o direito dessas pessoas viverem de forma digna, porque isso está garantido na nossa Constituição. Thaís, em nenhum momento eu falei que não fosse para as pessoas. Não, também não falei que você não falou. Eu só estou dizendo sobre a crítica. Não, estou dizendo que a crítica de chamar de balela, essa forma que ele foi conduzindo, não fiz uma direção a você, é o que eu estou dizendo. Eu acho que o que a ADPF pretende é tirar a militarização de dentro das favelas, tirar o confronto armado de dentro das comunidades do nosso país, porque nas comunidades do nosso país não existem só bandidos. Aliás, a maioria das pessoas que lá estão são trabalhadores e não merecem acordar recebendo tiro de helicóptero. E não merecem acordar sem saber se o seu filho vai ter sido atingido por uma bala dentro do barraco. Então, assim, não estou falando da posição de nenhuma pessoa nem outra. Sim, a crítica é uma balela e, na verdade, balela é até um eufemismo. Poderia dizer que é a manutenção de um discurso do ódio que pretende matar as pessoas pretas e pobres do nosso país. Pois é, eu queria até complementar, falar acima disso, que assim, ninguém discorda que estão morrendo mais inocentes do que precisaria. Ninguém discorda que as forças policiais no Brasil, sim, a gente tem visto coisas um pouco assustadoras, com muito foco até em São Paulo, até porque há questões políticas aí que estão permeando toda essa discussão, mas quando a gente vê policial jogando gente da ponte, como a gente vê coisas que têm acontecido não só aqui e que está ligeiramente banalizado exatamente por causa desse discurso de que a bandidagem está solta e que é preciso reagir, a gente começa a ficar preocupado porque fica uma zona cinzenta entre não tem que morrer inocente, mas também não tem que morrer o ciclista inocente que estava aqui no Parque do Povo com o seu celular na mão e tomou um tiro por absolutamente nenhum motivo. O que é a discussão aqui? É se o Supremo Tribunal e uma DPF podem, seja pela via que for na canetada, reduzir a letalidade policial, que é uma palavra que a nossa amiga Raquel Galinatti não gosta, mas que hoje virou também um problema. Então, da mesma forma que nós temos um problema de segurança, nós temos um problema de forças policiais que talvez não valorizam a vida, não fazem o esforço suficiente, porque elas acham que, se elas não estiverem atirando, elas não estão combatendo a bandidagem. E esse é o equilíbrio que nós temos que achar. Agora, o que é certo é, se a gente quer reduzir a presença de policiais de forma violenta e agressiva dentro das favelas, o que a gente precisa começar a reduzir é a presença do tráfico dentro da polícia e a presença do tráfico dentro da política. Porque é essa promiscuidade do relacionamento entre eles que está gerando tudo isso. Se a gente não for na fonte e não cortar essa relação absurda, não adianta a gente fazer a DPF que for, porque a balela vai continuar. Eu estou com algumas das medidas que foram até apresentadas pelo ministro Fachin, que é o relator dessa ADPF, Ellen, para garantir operações mais seguras aos moradores dessas favelas. Vou citar algumas, são várias as medidas. Uso de câmeras corporais, operações próximas a escolas e hospitais precisam ser justificadas, restrição do uso de helicópteros, preservação do local e vestígios de crime. O uso da força precisa seguir princípios da ONU. Ministério Público é responsável por investigar suspeita de crime envolvendo profissionais de segurança e casos em que crianças sejam vítimas têm prioridade. É uma série de medidas, mas tem muitas aqui, não vou citar mais nenhuma. Ou seja, pelo menos conforme o que nós temos nesse momento. E aí eu vou ouvir depois de você a Eliana mais uma vez quando ela diz que as operações estão proibidas. O que ela quer dizer quando ela fala que as operações estão proibidas nesse momento? Porque o que nós temos agora de concreto nessa ADPF, que ainda vai voltar a ser discutida, muito possivelmente depois do Carnaval, é que as operações podem acontecer seguindo determinadas medidas estipuladas, apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Posso fazer um comentário antes de você falar? Só em relação a essas medidas aí, essas exigências que supostamente deveriam reduzir a violência, quando você fala não pode operações próximo de escolas e hospitais e tem que ser avisado antes, eu gostaria de lembrar a todos que o Hamas, em Gaza, esconde os seus bandidos dentro de escolas e dentro de hospitais. Então, assim, às vezes são umas exigências que você fala, isso vai reduzir, e não reduz nada. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, só lembrar. Então, e o meu ponto é esse,
assim, é que muitas vezes, é óbvio, eu acho assim, não tem como você ser contra o uso de câmera corporal. É uma coisa, assim, isso é uma coisa que não tem como. Mas é que às vezes o Brasil tem uma mania de mexer na teoria achando que isso vai mudar a prática, né? Assim, aí você vai lá e faz um projeto de lei, você faz uma PEC, e acha que isso vai mudar a prática, quando na verdade o que a gente tem que olhar é assim, bom, qual é a nossa realidade e como que a gente ajusta essa realidade. Não adianta você botar N medidas humanitárias e que precisam ser respeitadas, se na prática isso não vai funcionar, não vai operar, né? Então, assim, o que tem que mudar? Bom, tem que mudar. A gente tem a bancada do tráfico. Bom, então dá para continuar tendo uma bancada do tráfico, né? Você tem o tráfico, infelizmente, dentro de corporações que deveriam estar combatendo esse tipo de crime. Como que você opera? Isso precisa mudar. Agora, você botar uma lei com uma série de medidas que muitas vezes não tem como você operacionalizar, é um mundo muito encantado, assim, né? É um mundo muito encantado que você não consegue viver. É óbvio, é o que eu falei, bom, tem coisas que são parâmetros óbvios e eu acho que já deveriam estar pacificados, se não estão ainda, a gente sofre um problema de humanidade. Agora, tem outras coisas que acabam sendo inviáveis, como é o caso de, bom, como você faz uma operação, não pode ter perto do hospital. Bom, tem um hospital na comunidade, você vai subir, está tendo um conflito, o que você faz, né? Então, é esse tipo de coisa que você precisa ver. A teoria não vai consertar a prática. Foi uma das críticas feitas pela Eliana de que talvez essas medidas tivessem de ser analisadas e votadas no Congresso Nacional. Né? E, Eliana, sobre o que você falou, as operações não estão acontecendo, estão proibidas? Perdão. Na época da pandemia, enfim, eu não vou conseguir naquela época, eu me lembro. Contextualizar. As operações foram proibidas, realmente. Quer dizer, ninguém poderia fazer qualquer tipo de operação se não justificadamente, entre aspas, dizendo quais os motivos, a hora, enfim, avisar o bandido que você está chegando. Né? No fundo, é isso. Você avisa que você está chegando, então todo mundo, né, sai, vai embora, aquela coisa. É a famosa operação furada, que a gente está cansado de ver no país. É quando você pega o traficante, você chega lá, não pega nem a droga, nem o traficante, está tudo vazio. Isso é super comum. Foi isso que eu quis dizer. Não é, nesse momento, dizer que as operações estão proibidas, porque isso seria uma irresponsabilidade da minha parte. Por outro lado, quando ele fala que é balela, ele diz o seguinte, que Castro, por exemplo, não está dando conta da segurança no Estado. Isso eu nem conseguiria discutir, né? Até porque eu estou fora dessa realidade. Mas se o Castro não está conseguindo, né, administrar o Estado tem que sim ter suporte para que seja administrado. Administrada a parte de segurança pública. O que eu pude entender da fala do ministro Barroso é que aquilo ali não está funcionando em nenhum aspecto. Então, talvez haja necessidade de uma intervenção, mesmo de Polícia Federal, haja necessidade de intervenção federal nessa situação de segurança pública. O que não pode ficar é a gente discutindo através de através de pontuações, medidas, o que na prática não vai funcionar. Gente, só quem está na linha de tiro e só quem está no combate, à frente do tiro, sabe o que vai fazer na hora. Lógico, não admito que policial transgrida 1 centímetro naquilo que lhe foi dado como missão. Transgrediu é bandido, só muda o nome.